Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, nossas saudações, especialmente meus cumprimentos aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para cuja casa essa mensagem está sendo especialmente encaminhada. E também cumprimento aos amigos do canal Raciocínios Espíritas que nos acompanham. Jesus e a atualidade é o nosso tema. Há algumas décadas atrás, e eu me refiro aqui à década de 70 e 80, dois autores muito conhecidos das ciências psicológicas e psiquiátricas, eu me refiro a Carl Johnson, esse homem que influenciou inclusive manuais de diagnósticos em transtorno mental, alguns manuais psiquiátricos que diagnosticam os transtornos mentais, portanto as psicopatologias, recebeu grande influência desse grande psiquiatra, Carl Johnson. Ao lado dele, Melanie Klein, a famosa psicanalista que se dedicou muito a estudar psicose e também teve um trabalho de longos anos com relação à psicologia infantil. Essas duas figuras, duas personagens da ciência psicológica, da ciência comportamental, chegaram no cenário público e na ribalta da academia diante da intelectualidade acadêmica da psiquiatria e da psicologia da sua época, década de 80, década de 90 do século passado. Esses dois autores que são referências, essas duas pessoas que inclusive são e eram, nas suas épocas, bastante admirados, que tinham prestígio, que possuíam credibilidade dentro das ciências psicológicas, que não eram religiosos, que eram ateus, materialistas, chegaram ao público diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana, estarrecida para declarar a seguinte colocação: nós somos psiquiatras, estudiosos da psique. Estudamos especialmente a psicose e a esquizofrenia nos últimos anos. Nos dedicamos a desenvolver trabalhos bem específicos e bem aprofundados sobre esquizofrenia, sobre psicose, nos sanatórios, nos hospitais psiquiátricos. E depois de anos de pesquisa nessa área, nós não somos religiosos, somos ateus, somos materialistas, somos especialistas em saúde mental. Chegamos à seguinte conclusão: a melhor terapia para tratar pacientes com psicose aguda e com esquizofrenia em especial, que é a psicose por excelência, que é a psicose mais conhecida, inclusive a mais comprometedora, a que traz mais prejuízo, chegamos à conclusão que a melhor terapêutica para pacientes com transtorno psicótico sérios, graves, a melhor terapêutica é baseada no perdão e na caridade, conforme está colocado no Evangelho de Jesus. Não somos cristãos, não somos religiosos, mas reconhecemos que no Evangelho de Jesus há lições de perdão e de amor que são terapêuticas em favor da saúde mental. Essa afirmação, que soou muito estranha na época para os grandes estudiosos da mente humana, duas personalidades que não eram religiosas, que eram admiradas no seu campo, falarem a respeito de perdão, de caridade e se referir, sobretudo, aos ensinamentos de Jesus, a sua proposta, em uma época em que, como aliás, de certa forma, relativamente à nossa época também, tem alguns resquícios ainda é semelhante, evita na universidade, evita nas escolas, evita na academia falar de Jesus, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira como se estuda Sócrates e Platão. Nós temos cursos hoje nas universidades de filosofia, de humanas de um modo geral, onde personalidades como Platão e Sócrates são estudadas. Pensamentos e pensadores como René Descartes e outros são estudados. Por que não estudar, por exemplo, os ensinamentos de Jesus?
Por que, por exemplo, não estudá-lo filosoficamente, como uma personalidade histórica e cuja filosofia, cuja proposta de vida, cuja abordagem mereceria ser estudada? Há uma resistência até hoje, e havia uma resistência ainda mais na época de Carl Johnson e Melanie Klein, década de 80, 90 do século 20, para abordar, para se referir, para explorar temáticas como essa. É por essa razão que uma afirmação como essa, que foi colocada por esses dois pensadores, chocou tanto. E ao mesmo tempo demonstra a atualidade da proposta de Jesus. A atualidade, aliás, de Jesus, que cada vez que o tempo passa, parece ficar mais contemporâneo, parece ficar mais atual, parece ficar cada vez mais compatível com as necessidades atuais, com o contexto da nossa sociedade, com as demandas contemporâneas, como nós estamos enfrentando atualmente. A verdade é que quanto mais o tempo passa, mais os estudos avançam a respeito da mente humana e do comportamento, se percebe a grandeza, a atualidade e a importância dos ensinos que foram propostos, que foram apresentados por Jesus no seu Evangelho. O que é de forma especial, porque ao longo dos anos, a proposta de Jesus tem saído da esfera religiosa aqui no sentido dogmático, como sendo apenas uma lista de preceitos dogmáticos diante dos quais se deve obedecer, se deve seguir, ou, pior ainda, se deve apenas recitar na igreja ou no templo e nada mais, como se fosse uma liturgia e não como se fosse uma proposta de vida, um estilo de vida que deve modificar radicalmente a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de funcionar, a nossa forma de ver o mundo como nós nos encontramos e no mundo em que nós interagimos. A verdade é que o pensamento de Jesus e a figura de Jesus se torna, ao longo dos tempos, cada vez mais atual. Cada vez mais atual, e essa colocação de Melanie Klein e Carl Johnson ilustra muito bem aquilo que nós estamos falando. Ilustra muito bem a atualidade. Sai da esfera religiosa, dogmática no sentido teológico, e a proposta de Jesus ao longo dos tempos, recentemente, tem cada vez sido assimilada mais nos campos da filosofia, nos campos do comportamento e nos campos das ciências psicológicas, das ciências comportamentais, porque os grandes intelectos estudiosos estão percebendo que a sua abordagem é muito mais do que uma lista de preceitos religiosos para o crente, para o fiel, para o religioso seguir e obedecer. Mas é uma proposta de estilo de vida, uma proposta que é muito mais de autoconhecimento, de melhoramento pessoal, de desenvolvimento humano, do que necessariamente uma proposta dogmática e muito menos uma proposta litúrgica, um ritual religioso. Elizabeth Lucas, mais recentemente, essa terapeuta infantil admirada, essa notável mulher que estuda psicologia infantil, essa mulher que atende crianças até hoje, discípula de Viktor Frankl, o famoso pai da logoterapia, que inclusive se especializou com o próprio Frankl. Essa mulher extraordinária na logoterapia, a terapia que procura de alguma forma encontrar sentido para a vida. Ela atende crianças vítimas de traumas, vítimas de abuso, vítimas de violências severas, de violências significativas importantes. E ela, normalmente, constrói uma história com a criança que ela está atendendo, uma história cujo tema tem a ver com aquilo que a criança passou, com aquilo que a criança experimentou. Porque na psicologia infantil a gente sabe que a criança não simboliza como o adulto simboliza. Não verbaliza as coisas que incomodam a ela diretamente, literalmente, de maneira assim frontal, como os adultos fazem. A criança, muitas vezes, ela tem a sua dimensão lúdica e muitas vezes aquilo que é muito desconfortável ela não consegue abordar diretamente. Ela não consegue, ela de alguma forma bloqueia aquilo como um sistema de proteção. Ela se nega muitas vezes a abordar aquilo que é muito mobilizador, que causa muito desconforto, que causa muito sofrimento a ela. Então,
A psicologia infantil, os psicólogos infantis lidam com jogos, lidam com brincadeiras, lidam com situações lúdicas para tentar chegar naquela questão dolorosa, para que a criança possa falar da questão, para que a criança possa abordar a questão, inclusive pensar sobre o trauma e, de alguma forma, ressignificar, né, dar um outro sentido, dar um outro significado ao trauma, dar um outro sentido à vida dela, processar e digerir aquele trauma de uma forma lúdica, de uma forma dinâmica, de uma maneira simbólica, metafórica. E é isso que os psicólogos infantis fazem. Elizabeth Lucas vai dizer que muitas vezes, na obra dela, Histórias que Curam, ela contava histórias. Ela, aliás, construía histórias juntamente com a criança. Ela e a criança iam construindo aquela história. Uma história cujo tema, cujo assunto tinha a ver com trauma infantil. E depois que chegava em um determinado ponto da história, ela pedia para a criança terminar a história e ajudava a criança a fazer o desfecho da história, um desfecho feliz. Um final da história feliz, que tinha a ver com o trauma que a criança passou, com a experiência dolorosa que a criança sofreu. Ela vai dizer, nessa obra, Histórias que Curam, que as histórias que ela elaborou, que as histórias que ela pensou, que as histórias que ela construiu junto com as crianças que ela atendia, estavam associadas às parábolas de Jesus. Esse é mais um exemplo para a gente ter ideia de como Jesus é atual, como os seus ensinos são cada vez mais atuais. Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras e professor de hebraico da Universidade de Sorbonne, vai escrever uma obra chamada Le Vie Jésus, A Vida de Jesus. Nessa obra, Renan procura colocar que Jesus é um homem incomparável. Porque todos os homens, isso é, as personagens históricas, por mais personalidade histórica que são, porque toda personalidade histórica é assim considerada personalidade histórica porque é uma figura pública, porque foram figuras públicas, porque são figuras públicas e cujos dados biográficos foram referidos, foram mencionados, foram citados por as personalidades da época, chamou a atenção do coletivo da época, cujas vidas tiveram atuação pública importante para o coletivo da época, que de alguma forma afetaram, mobilizaram, de alguma forma repercutiram na história da humanidade, que tiveram impacto no sentido aqui mais profundo, no sentido aqui do coletivo, e assim o são por causa disso, inclusive pela riqueza de dados biográficos, de dados históricos. Renan vai dizer que Jesus, ele disse isso na sua obra, Jesus é um homem incomparável. É um homem incomparável. Graças a essa afirmação, ele foi banido da Universidade de Sorbonne, perdeu a cadeira de professor de hebraico, foi, portanto, execrado, porque ele tinha a coragem de, em pleno século XIX, dizer que Jesus era homem, embora incomparável, era homem. E à época era praticamente impensável você afirmar que Jesus era um homem, que Jesus era um ser humano, por causa do dogma de que Jesus era Deus. Ainda havia, na mentalidade geral e coletiva aceita, e não apenas por parte de alguns segmentos religiosos, porque o mistério da Santíssima Trindade faz parte de uma teologia respeitável e que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas que se desenvolveu em cima de conceitos teológicos específicos para concluir que Jesus é Deus, que o próprio Jesus é o Criador, é o absoluto, de alguma forma gerando impactos, inclusive na compreensão do cristianismo. Renan, quando disse que Jesus é um homem incomparável, ele estava, de alguma forma, cometendo algo que era impensável e que gerou uma repercussão, um estarrecimento coletivo. Como é que ele tinha coragem de dizer que Jesus era um homem, já que Jesus, na época, era considerado Deus? E foi expulso, foi desconsiderado, mas ele explica na sua obra. Todas as personagens históricas ficaram na história, se localizam na história, se situam em algum tempo, estão presentes e estão inclusas dentro do processo histórico, como pessoas históricas importantes. Jesus, disse Renan, é tão impressionante que ele não coube na história, que ele não ficou dentro da história, que ele não ficou localizado na história. A história não foi capaz de abrigá-lo. A história não foi capaz de
acolhê-lo, de assimilá-lo. A história não foi capaz de contê-lo em um período histórico. Ele ficou acima da história, porque ele próprio dividiu as épocas, dividiu, portanto, a história em antes do seu nascimento, depois do seu nascimento. E é tão fascinante que ele divide a história em antes e depois, embora a data real do seu nascimento não se sabe, não se tem certeza, e possivelmente não foi o ano zero da nossa era, conforme nós aqui colocamos no calendário. Possivelmente foi depois, porque até as contas não são contas precisas. O que é fascinante, uma pessoa histórica, uma personalidade histórica, ter tanto mistério, no sentido de ter tantas dúvidas, de ter tantas interrogações sobre elas e de ter tantas incertezas a respeito dela, o que não condiz com a lógica das personalidades históricas. As personalidades históricas são históricas porque a gente tem clareza da vida dela, dos fatos da vida dela, das datas, dos dados, do que ela fez. Sobre Jesus, há muitas interrogações. Renan vai afirmar que Jesus, no entanto, é um homem incomparável. É um homem que dividiu as épocas. É um homem tão extraordinário que não ficou localizado em uma história. Ele esteve sempre acima da história e dividiu a história antes dele e depois do seu nascimento. Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, há alguns anos, embora não seja religioso, seja inclusive declaradamente ateu e materialista, Augusto Cury vai dizer que quando se debruçou para estudar o pensamento de Jesus e entender em que nível havia algum conteúdo psicológico e comportamental importante, já que ele se interessava pela tradição filosófica, religiosa e cultural de várias abordagens, não apenas de Jesus, mas do Oriente, da tradição oriental, etc., ele percebeu que ali se encontrava um conjunto de ensinamentos dos mais sofisticados e dos mais profundos, todos eles que falam de coisas comportamentais, que antecipam as ciências psíquicas, que antecipam as abordagens mais atuais sobre saúde mental que se encontram no Evangelho. Cury, que a princípio achava que Jesus era um mito inventado pela cultura judaica, um mito histórico, um mito idealizado e romantizado pela cultura judaica para falar de um herói, de alguém que iria salvar Israel, etc. O mito que está presente nas fábulas dos heróis de todas as culturas e tradições. Essa tese, aliás, foi uma tese muito em voga no passado. Historiadores, em função das dúvidas a respeito da personalidade de Jesus, da dificuldade de conseguir estruturar, conseguir descrever, conseguir levantar os dados a respeito da personalidade histórica de Jesus, da pessoa histórica, do Jesus histórico, do homem de Nazaré, da antiga Palestina de há 2000 anos, graças a essa dificuldade dos historiadores, houve um momento na academia que a tese de que Jesus foi um mito inventado foi uma tese que ficou na moda, que muitos intelectuais defenderam essa tese, sustentaram essa hipótese. Hoje essa tese está totalmente superada. Praticamente não há estudioso sério hoje que defenda a ideia de que Jesus é um mito inventado pela cultura judaica. Cury, na sua época, ele achava isso, que Jesus era um mito, que Jesus era um símbolo, era uma espécie de ídolo inventado, né, na cultura judaica. Mas quando ele vai ler os evangelhos, ele vai dizer, não é possível que alguém naquela cultura agrária, braçal, sem uma cultura que não era uma cultura literária, uma cultura acadêmica, que não era uma cultura sofisticada, era uma cultura de trabalhadores braçais, cuja a visão de vida era uma visão preconceituosa, limitada, brutal, rica de preconceitos. E naquela época, embora a Palestina já tinha quase 3.000 anos de cultura e civilização, era, de alguma forma, uma mentalidade cultural bastante primária, bastante ainda rude, sem muita sofisticação nem intelectual, nem de inteligência emocional. E Cury vai dizer como é que daquela cultura alguém inventou um mito desse, inventou uma história dessa tão rica, tão inteligente e tão sensível. Como é que alguém pode bolar uma história tão bem bolada, com ensinamentos tão profundos, com conteúdos tão aprofundados? Cury vai dizer, se alguém inventou tudo isso,
Esse alguém que inventou tudo isso deve ser alguém especial. Deve ser alguém cuja maturidade emocional, maturidade psicológica e de saúde mental era muito à frente do seu tempo. Então, ou foi inventado, e se foi inventado, essa pessoa que inventou é especial para criar, por exemplo, o Sermão da Montanha, ou então não foi inventado, foi alguém que realmente existiu. É, portanto, a atualidade de Jesus. Hannah Wolff, por sua vez, a psicanalista alemã, uma das maiores psicanalistas do século XX, lança uma obra chamada Jesus Psicoterapeuta e é uma das primeiras vozes a dizer que a abordagem de Jesus era psicológica, era comportamental. Algo que o espírito Joana de Ângeles, na literatura espírita, também fala, mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, fala sobre isso. Hannah Wolff publica uma série de obras, depois de ir ao Oriente, viajar para o Oriente, aprender a sabedoria oriental, estudar a sabedoria oriental lá, as grandes tradições culturais, espirituais e religiosas, como discípula de Jung. Jung se interessava muito pelo fenômeno da cultura, da filosofia e também da religião, porque para Jung todos esses setores do pensamento humano possuíam riqueza psicológica para entender a natureza humana. Então ele se interessava de antropologia à religião, de mitologia à sociologia. Hannah Wolff, como discípula de Jung, vai para o Oriente, estuda a sabedoria oriental, como Jung fez. Jung viajou para o Oriente, ali aprendeu a tradição das mandalas, que mais tarde ele vai incorporar na sua teoria do self. E quando ela volta mais tarde para o Ocidente, munida dessa bagagem, ela estuda também a tradição cristã, a tradição dos evangelhos, e vai dizer que separando os mitos, as superstições, os dogmas, e tentando entender o ensino daquilo que Jesus falou, e daquilo que Jesus disse, e daquilo que Jesus viveu no evangelho, nós temos ali um conjunto de coisas comportamentais importantes. Um conjunto de coisas que é para a saúde mental. É um tratado de higiene mental. É um tratado de saúde mental preventivo e também curador. Diz Hannah Wolff que Jesus não agia como religioso. Jesus não agia como um guru normal que transmitia ensinamentos religiosos convencionais. Jesus agia como psicoterapeuta. Ele se aproximava da pessoa e, em vez de dizer tudo à pessoa, ele fazia perguntas, como Sócrates fez antes dele, na sua maiêutica socrática. Jesus utiliza a ferramenta especial de Sócrates, da maiêutica socrática, utiliza como ninguém, como nem o próprio Sócrates utilizou, propondo perguntas, questões. Quantas vezes a gente vai ver no Evangelho as pessoas chegarem para ele e dizer alguma coisa do tipo, Senhor, o que é que a gente deve fazer nisso ou naquilo? E ele pergunta, o que é que está escrito na lei? Para você, depois de ler o texto da lei, o que lhe parece sobre isso ou aquilo? Ele fazia perguntas e deixava a própria pessoa responder, para que a pessoa pudesse despertar. Chegam até ele com uma moeda, que era a moeda do Império Romano, símbolo dos impostos exorbitantes que Roma cobrava para as regiões que eram conquistadas sob as suas posses, e apresentam a Jesus, incluindo Jesus naquela querela, naquela discussão, naquele conflito, naquele problema que dividia opiniões e que gerava tanto ódio, né? Os impostos de Roma e o ódio do judeu por causa dos impostos. E perguntaram a Jesus, e ele vai dizer, o que é que está escrito na moeda? E alguém responde, está ali a efígie, o busto, está ali colocado o busto, a face de César. Jesus então sorriu e disse, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não foi ele que respondeu, foi a própria pessoa que respondeu. Então ele procurava de alguma forma despertar a criatura, porque às vezes quando a gente tem um orientador que diz tudo pra gente, que fala tudo pra gente mastigado, a gente perde a capacidade de pensar, entra numa espécie de preguiça mental e fica sempre acostumado com uma bengala psicológica para o guru, para o orientador, para o professor pensar por nós e dizer a nós o que a gente deve fazer. Isso não é despertar. Isso gera uma dependência psicológica, uma dependência emocional. Jesus não fazia isso. Ele se acercava das multidões, diz Hannah Wolff, fazia questões, levantava questões, suscitava questionamentos, respondia algumas questões, devolvia outras questões com outras questões e se afastava da multidão para que a multidão conseguisse processar aqueles ensinamentos.
para que a multidão conseguisse assimilar aquilo. Porque também, segundo a pedagogia, nós sabemos que quando o orientador, o professor, o instrutor, o mestre, transmite excesso de informações, encaminha informação demais para o sujeito não dá conta daquela quantidade de informações. E a depender da quantidade do conteúdo, o excesso de informações pode perturbar mais do que ajudar. Pode confundir, embaraçar demais. Jesus sabia disso. Então se acercava das multidões, transmitia o ensinamento, contava uma história, uma parábola e deixava cada um raciocinar com sua própria cabeça, pensar com sua própria cabeça e chegar às suas próprias conclusões. Era a forma de amadurecer. Diz Hannah Wolff que isso é a atuação de terapeuta, de psicoterapeuta. Não era uma atuação de um orientador religioso comum. Porque ele se acercava das pessoas e fazia as questões. E perguntava. Diz Hannah Wolff, é interessante um doente chegar até ele e ele perguntar: que queres que eu te faça? Tava óbvio. A pessoa queria ser curada daquela doença. Será? Pergunta Hannah Wolff. Quanta gente que acha que quer uma coisa, mas deseja outra. Quanta gente, quantos de nós que queremos uma coisa, mas desejamos outra. Quantos de nós parecemos estar sempre com uma doença nova. E sempre estamos aí indo para os médicos, fazendo exames, nos consultando aqui para acolá. E ninguém acha nada, ninguém sabe a respeito do nosso problema. É porque, na verdade, às vezes é algo psicossomático. Nós, às vezes, produzimos aquelas enfermidades através da nossa conduta psíquica, através da nossa postura interior. Então, quando ele se acercava e perguntava: que queres que eu te faça? Ele perguntava para que a pessoa pudesse dizer e pudesse ali verbalizar para se esforçar e se comprometer, se envolver no seu problema. E não transferir o problema para Jesus ou para outros terceiros. Então a pessoa diz: que me cure, Senhor. E ele então irradia o seu magnetismo sob a sintonia do próprio sujeito que estava interessado, que se abria. E ele então dizia: vai, tua fé te curou. Ou então cura-te. É a proposta das ciências psicológicas atuais, né? Que nós somos os nossos autocuradores. Diz Hannah Wolff que no episódio, por exemplo, do paralítico, do Poço de Jacó, o Poço de Siloé, aliás, ele chega próximo ali e a tradição religiosa dizia que quando as águas balançavam ali, o sujeito se jogava naquelas águas e era banhado. O primeiro que caísse era curado por Yahvé, era curado por Jeová. E o homem diz assim: eu estou aqui há 38 anos paralítico e nunca consigo ser curado. E aí, Hannah Wolff vai dizer: esse homem nunca quis ser curado. No fundo, ele tinha uma espécie de consciência de culpa, de masoquismo psicológico, de gostar de sofrer e de estar naquela situação. Porque muitas vezes as nossas enfermidades físicas são sintomas ou símbolos das nossas enfermidades interiores, espirituais. Então ele estava ali, 38 anos, e Hannah Wolff vai dizer: se ele realmente quisesse ser curado, ele ficava próximo, e não ficava longe, para quando as águas balançarem, todo mundo corre, e o primeiro que se joga fica curado. Ele ficava próximo, e esperava. No fundo, no seu inconsciente, ele tinha uma espécie de masoquismo psicológico, diz Hannah Wolff. Então, quando Jesus se aproxima, Jesus diz: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então, cura-te. E o sujeito, então, recupera a mobilidade orgânica. Hannah Wolff também vai falar sobre um epicentro psicológico. Ela vai dizer que todos nós temos um epicentro psicológico que é, de alguma forma, o núcleo da nossa personalidade, núcleo esse que faz com que a gente tenha aquelas características básicas, aqueles traços predominantes da minha forma de funcionar no mundo, aqueles elementos básicos que, de alguma forma, caracterizam aquilo que se chama de temperamento, aquilo que normalmente é chamado de temperamento. Esse temperamento é, de alguma forma, influenciado por esse epicentro. O epicentro é, digamos assim, os temas ou o tema básico da minha vida. É como se cada um de nós tivesse, de alguma forma, um assunto, um tema da nossa vida, um tema principal da nossa vida. Pode ser um trauma, pode ser uma experiência difícil na infância, uma espécie de sofrimento psicológico na infância, ou então um idealismo, um sonho, uma esperança, uma aspiração que nós cultivamos. Cara, uma espécie de assunto que mais nos toca, e esse assunto que mais nos toca, de alguma forma, afeta o nosso modo de funcionar, afeta a nossa vida, afeta a nossa forma de ser no mundo e de viver no mundo. Hannah Wolff vai dizer que se nós examinarmos, todas as pessoas têm um epicentro.
inclusive as personalidades históricas conhecidas. Gandhi, por exemplo, tinha um epicentro, o epicentro do tema da não violência, que era um tema, inclusive, que dizia a respeito à sua própria vida, porque ele tinha um temperamento relativamente violento, segundo alguns biógrafos dele, na juventude, que ele tentava domar e controlar. Isso foi tão importante para ele que não apenas transformou ele, pacificando-o, mas também tornou ele um pacificador mais tarde. Madre Teresa de Calcutá, o tema dela já era outro. Se a gente olhar, por exemplo, a vida dela, a gente vai ver que o tema dela era para os excluídos materialmente, os excluídos sociais, os pobres, mais pobres de todos os pobres, como ela falava, como ela chamava. Então a gente vai ver, até porque ela, a princípio, não era de classe desfavorecida, era uma professora de inglês e de geografia para meninas da classe média de determinada instituição religiosa da Índia. E ela ensinava essas meninas de classe média. Mas ela tinha um tema da vida que era da exclusão social e mais tarde vai se transformar no símbolo de solidariedade, de ação social que a gente conhece, Madre Teresa de Calcutá. Se a gente examinar a vida de, por exemplo, Platão e Sócrates, né, educação moral, cultivo de virtudes, de valores e assim por diante, nós veremos que ali tem um epicentro, um tema básico. Se nós examinarmos a vida, por exemplo, de grandes intelectuais, veremos que cada um deles tem um epicentro. Sobre Jesus, Hannah Wolff vai dizer que não há como definir. Não tem como dizer que Jesus tem um epicentro. Não há como dizer que Jesus tem um epicentro específico. Não há. Não há um tema específico sobre Jesus. Um epicentro psicológico. Jesus parece abarcar algo maior. Parece que a sua estrutura psicológica, diz Hannah Wolff, é uma estrutura psicológica diferenciada. Ele parece abrigar os opostos da psicologia junguiana. Aqueles opostos que precisam fazer a síntese do autoconhecimento. Os conteúdos conscientes e inconscientes estão em Jesus integrado de tal forma que Hannah Wolff vai dizer que nele nós temos o símbolo do self. O self é uma palavra de Jung para designar a totalidade psicológica, a totalidade consciente e inconsciente do nosso, da nossa dimensão mental, da nossa dimensão psicológica, da estrutura psicológica nossa. Esse self é a totalidade, consciente e inconsciente, é o self. Hannah Wolff vai dizer que o self é um símbolo, no entanto, mas que se a gente quiser olhar para uma vida e tentar entendê-la como sendo aquilo que é mais próximo do self, é só olhar para Jesus. Hannah Wolff vai dizer que Jesus, a vida dele, a conduta dele, o comportamento dele, a forma dele agir, era a materialização em termos reais do self, ou seja, da personalidade integral, do chamado homem ou ser humano integral, como diz mais tarde Joana de Ângeles, né? O símbolo do self. Por quê? Porque a mente de Jesus não é uma mente normal. Não é uma mente convencional. A mente de Jesus é uma mente que está acima da psicologia. Olha, toda vez que eu estudo, por exemplo, o pensamento, eu preciso usar do próprio pensamento. Ou seja, o instrumental que eu uso para estudar o pensamento é o próprio pensamento. A gente já tem, inclusive, um desafio aí, um problema aí, né? Quando eu estudo a mente humana, eu preciso usar as mentes humanas, a minha e as mentes humanas que eu estudo. As mentes humanas da psicologia humana. Só que Jesus não faz parte dessas mentes humanas. A mente de Jesus é uma mente diferenciada. Então, o que eu quero dizer com isso? E isso que Hannah Wolff defende na sua obra, tanto Jesus Psicoterapeuta, como Jesus Universal, né, que também é uma obra dela. O que é que ela defende? Ela defende que a psicologia estuda mentes, mas a psicologia é incapaz de entender uma mente de Jesus. Porque a ciência psicológica, toda ela foi estudada, e foi estruturada, e foi organizada para estudar a mente humana normal, a mente humana convencional, as nossas mentes, a psicologia humana. Só que Jesus, a psicologia de Jesus não é uma psicologia igual à nossa. A sua mente não é uma mente nossa. Então não há uma psicologia capaz de entender a psicologia de Jesus. Essa é a história. Não há. Não há como entender uma mente cuja ciência da mente não tem elementos para entender uma mente que é mais avançada. Roberto Assagioli, no final do século XIX, começo do século XX, no início, na primeira metade do século XX, esse psicólogo italiano admirável,
esse grande intelectual que criou uma escola psicológica chamada psicossíntese para sintetizar a sabedoria, tanto religiosa, espiritual, como psicológica, comportamental. Roberto Assagioli vai declarar que as enfermidades, as doenças físicas têm sempre uma dimensão transpessoal, ou seja, um aspecto espiritual profundo. Como Jesus é atual. Vai e não tornes a pecar. Ele dizia isso para as pessoas que ele curava. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Mesmo para aqueles que eram já nascidos doentes, e ele curava essas doentes, ele falava, vai e não tornes a pecar. Demonstrando que a doença física é um símbolo de uma doença maior, que está por detrás da doença física. Toda vez que ele curava um paralítico, ele estava sinalizando ao paralítico que era necessário que ele se movimentasse no mundo de uma outra forma, porque a sua paralisia física era símbolo de uma paralisia interior, de uma paralisia da alma. Toda vez que ele curava um cego, ele estava sinalizando para uma cegueira que era interior. Toda vez que ele restituía a saúde mental a um louco, ele estava dizendo sobre uma loucura que não era uma loucura só psiquiátrica, mas era algo espiritual, que começava na conduta, na moralidade, simbolizado na expressão pecado. O pecado aqui não no sentido apenas teológico, mas pecado aqui no sentido de imperfeição, de vício, de posturas inadequadas, antiéticas. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Toda vez que ele curava, ele simbolizava isso. Roberto Assagioli, 20 séculos depois, fala sobre isso. Sobre a dimensão transpessoal das doenças. Abraham Maslow, o notável pai da psicologia humanista e um dos pais da psicologia transpessoal, vai defender, na sua época, um dos pioneiros, na ideia de que por detrás de todo o processo orgânico há sempre algo psíquico disfuncional. Que toda enfermidade orgânica tem também uma raiz psicológica, uma dimensão psicossomática. Como Jesus é atual. Jesus falava sobre isso. Jesus abordava essa questão. Jesus dizia, pede e obtereis. Batei na porta e ela se abrirá. Buscai e achareis. É a ideia da psicossomática. Tudo aquilo que eu cultivo, eu recolho para mim. Eu peço e recebo. Tudo aquilo que eu alimento no meu mundo interior acaba se vitalizando e mais tarde se corporificando no mundo material. O espírito Joana de Ângeles vai dizer, o homem é aquilo que pensa, portanto, é aquilo que quer, porque o homem é o resultado dos pensamentos que predominam dentro dele. Como Jesus é atual. Como Jesus é atual. Tudo aquilo que eu peço psiquicamente, isso é, que eu alimento, eu estou pedindo ao universo. Tudo aquilo que eu alimento, eu estou pedindo. E eu estou vitalizando. E eu estou jogando. E uma hora, e eu recebo. Stanislav Grof, o psiquiatra da Tchecoslováquia, mas radicado nos Estados Unidos. Vai, depois de 40 anos estudando a esquizofrenia, utilizando LSD e mais tarde respiração holotrópica, a hiperventilação. Esse homem extraordinário vai defender a ideia de que por detrás do cérebro há uma mente que não é material. Há uma consciência que é supramaterial, que está além da matéria, que é espiritual, que é o espírito. E vai dizer, Grof, que por detrás das psicopatologias há sempre uma dimensão espiritual que tem a ver tanto com as personalidades que o esquizofrênico foi em reencarnações passadas, ele aborda reencarnações, como as personalidades parasitas e intrusas que interagem com ele, que assediam ele, que influenciam ele nesse jogo psíquico em função dos atos equivocados, em função das disfunções éticas do passado e que agora ele se reharmoniza, dando conta da sua culpa através da fuga da realidade pela alienação na psicopatologia. Como Jesus é atual. Quando ele entra em Gadarra, ele conversa com Legião. E os espíritos que ali dominam aquele corpo. Aliás, o diálogo é muito interessante, né? Quem é você? Singular. Nós, plural, somos legião, porque somos muitos que habitamos esse corpo. Podemos dizer que aquele paciente psiquiátrico era muitos. Era muitos no sentido espiritual, no sentido da interferência espiritual sobre ele, porque era um espírito endividado, as suas vítimas do passado estavam perseguindo ele atualmente, mas, sobretudo, era muitos
por causa das suas personalidades anteriores que se manifestavam agora naquela problemática patológica, naquela problemática psiquiátrica. E ele vai dizer, sai dele, legião, sai dele. A integração, a fusão da personalidade, a unificação dos nossos conteúdos internos desorganizados em um só. E o sujeito volta à saúde mental. Quantas lições! Vamos examinar aqui algumas lições para vermos como Jesus é atual. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como isso é atual? Na atualidade, a gente tem percebido, os melhores estudiosos têm falado isso, que cada vez mais a gente tem uma sociedade infeliz por causa da felicidade. A busca da felicidade é tão grande, a busca por ser feliz, por consumir, por ter, por possuir, por gozar, por ter prazeres, por ter. A busca por ser feliz é tão forte que tem causado infelicidade, que tem causado a sociedade de infelizes. Porque essa mentalidade de sempre ter, sempre possuir, sempre consumir é insuficiente para dar conta, porque sempre vai ter uma coisa a mais, sempre vai ter uma outra coisa melhor, e aí gera em nós uma insatisfação. Então, no fundo, como diz um grande pensador psicanalista atual, no fundo, nós temos uma sociedade que é infeliz pela felicidade, ou infeliz por querer tanto ser feliz. Olha só. Olha a colocação de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece até estranho. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Porque os que choram não estão anestesiados pela droga, não estão anestesiados pelas fugas de alterar a consciência, não estão anestesiados por essa mentalidade de bloquear a dor, de não sofrer, de não querer sofrer, e por não querer sofrer, não querer ser feliz de maneira obsessiva, temos criado uma sociedade infeliz. Aqueles que choram, isso é, aqueles que enfrentam as suas dores, aqueles que entram em contato com o seu sofrimento, as suas angústias, esses são felizes, porque serão consolados. A psicologia demonstra que aqueles que verbalizam seus sentimentos, aqueles que expressam as suas emoções, são mais saudáveis emocionalmente, ficam bem, ficam melhor, do que aqueles que são mais introvertidos e que internalizam mais os conflitos. Esses ficam remoendo mais, somatizam mais doenças, ficam piores. Normalmente ficam pessoas magoadas, amargas, mal-humoradas. Como Jesus é atual. Como Jesus é atual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça é dizer, esse indivíduo tem fome e sede de uma vida psicológica. Porque há pessoas que só têm fome e sede de comida material. Só têm fome e sede do pão e da água, ou pão e do vinho, como se diz popularmente. Só tem fome e sede para o alimento do corpo. Mas não tem fome e sede para metas psicológicas. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. A nossa vida tem que ser uma vida também emocional, também tem que ser uma vida psicológica. Porque se não tiver essa vida psicológica, a gente não vive bem, a gente adoece. Se a gente viver apenas para os instintos básicos, a nossa fisiologia, as nossas necessidades mais básicas materiais, a gente não vive bem. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão por sua vez misericórdia. Olha que ensinamento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que aquele que é misericordioso é mais compreensivo, é menos rígido, menos inflexível. E quem é menos rígido, menos inflexível, quem é mais flexível, é mais resiliente. E quem é mais resiliente, aguenta mais pressão. Aquele que é muito rígido, aquele que é muito incompreensível, esse é mais fraco. Esse se abate mais. Esse tomba mais do que aquele que muitas vezes é mais, digamos assim, flexível, que é mais permeável, que é mais compreensível. Misericórdia obterá misericórdia para si, porque aquele que é muito inflexível com os outros, coitado, sofre o próprio efeito da sua inflexibilidade. Não julgueis a fim de não seres julgados, porque com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai julgará a ti. O pai aí, Deus, é a consciência. A própria consciência julgará a si. O que é que significa não julgueis? Não se meta. Olha como esse ensinamento é atual. Não interfira. Não invada a vida alheia. Não procure ser invasivo aos outros. Se coloque à disposição para ajudar. Mas não queira assumir a vida dos outros. Não queira resolver os problemas que o outro não quer resolver. Não assuma, porque quando você invade muito a vida do outro, você acaba assumindo e carregando a vida do outro para si.
e acaba tendo os seus compromissos, os seus desafios e os sofrimentos do outro, que acaba você sofrendo pelo outro. Não, a proposta não é essa. A proposta é ajudar o outro no problema que o outro tem, que é dele, auxiliá-lo, contribuir, mas também a melhor ajuda é também estimulá-lo a ele poder superar os seus próprios problemas e ser autônomo e ser feliz. Não pode. Inclusive porque você está sem camisa, não pode aparecer, tá? Ainda não. Então não interfira. Emmanuel tem uma frase que ele vai dizer: quem muito condena a vida alheia, quem muito vive criticando a vida alheia, acaba psiquicamente invadindo de tal forma a atmosfera dos problemas alheios, acaba mergulhando de tal forma naquilo que não lhe diz respeito, que acaba assimilando as energias dos conflitos alheios. E não é raro, diz Emmanuel, não é raro aquele que vive criticando o defeito do outro cair no mesmo erro que condena, cair no mesmo erro que critica. Por quê? Porque assimila essas energias, diz ele na obra Pensamento e Vida. Uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre Divaldo Franco recentemente foi um amigo dele dizer: o que mais me impressiona em Divaldo é que a amizade que eu tenho com ele é de anos e ele é profundamente respeitoso com a vida pessoal de cada um. Eu sou amigo dele há muitos anos e ele é aquele amigo que não pergunta nada, que não fala nada, que não se intromete em nada. É médium, tem um poder psíquico de penetração, porque os médiums têm, o médium ostensivo como o Divaldo tem, mas é profundamente discreto e respeitoso, porque essa é a postura do amigo. Essa é a postura verdadeira do amigo. Está ali à disposição. Se alguém chega para ele e desabafa uma questão pessoal, ele procura ajudar, procura orientar. Mas ele tem um profundo respeito à intimidade de cada um. Porque em nome da amizade eu vejo pessoas invadindo a vida alheia, querendo se meter, querendo dizer como o outro deve ser, como o outro deve se comportar. Inclusive agora em redes sociais, onde a privacidade parece estar exposta e a pessoa não tem mais uma dimensão mais privada, pelo menos em grande parte das redes sociais. Não julguei, isso tem a ver com isso. Não invada psiquicamente a vida alheia. Olha como é atual. Amai os inimigos. Amai os inimigos é o seguinte: fique em paz. Quando alguém lhe odeia, e se alguém lhe odeia e lhe deseja mal, fique em paz. Odiar aquele que odeia é entrar na faixa dele. E é, de alguma forma, assimilar e cultivar sentimentos ruins que fazem mal a ele e que agora vão fazer mal a você. Amar os inimigos é o seguinte: enquanto ele cultiva o mal, cultive o bem, porque o bem vai fazer bem a você. Amar os inimigos é se defenda do ódio alheio. O ódio alheio vai fazer mal àquele que odeia, não a você, se você estiver pensando no bem, devolvendo o mal com o bem. Quando você devolve o mal com o bem, você se defende, você se blinda. Essa é a história. Não precisa de tratamento espiritual. O melhor tratamento espiritual é você cultivar o bem. É esse cultivo do bem que vai lhe defender do mal. E o mal daquele que lhe odeia vai fazer mal a ele. Ele que vai ficar mal. Então, amar os inimigos é cultive o bem. Fique em paz. Porque o outro que odeia não pode estar em paz. Quem odeia não está bem. Aliás, normalmente quem odeia os outros é porque odeia a si mesmo e descarrega isso para terceiros. O Espiritismo vem dizer como Jesus atual, explicando que Jesus é o espírito guia e modelo da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para ser seu guia e modelo? Resposta: Jesus, guia e modelo da humanidade. Espírito puro por excelência, espírito pleno de todos os espíritos, aquele que já realizou seu processo evolutivo, que já se desenvolveu de tal forma, que já alcançou o máximo da plenipotência das suas virtudes. Allan Kardec, em A Gênese, vai dizer que a sua superioridade era tão notável, era tão elevada, que os laços que mantinham ele com a matéria eram apenas aqueles indispensáveis para que o corpo físico interagisse conosco. Mas ele estava além da matéria, a ponto de Allan Kardec dizer também que enquanto nós temos intermediários entre nós e Deus, a gente não consegue acessar Deus diretamente. Então, quando a gente ora, quando a gente eleva o pensamento para Deus, quem é que recebe, quem é que dialoga com a gente, quem é que se comunica conosco em nome de Deus? Os espíritos bons, os espíritos superiores.
Mas o espírito puro, o espírito que já realizou o processo evolutivo, que já não precisa mais reencarnar, que já adquiriu as virtudes que a criatura pode adquirir durante a encarnação, que não precisa mergulhar no corpo, só mergulha no corpo por opção própria e em missões muito especiais. Diz Allan Kardec, o espírito puro não precisa de intermediário. Ele tem uma comunhão direta com Deus. Comunhão essa que é inacessível para nós. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não tem ideia como é que era Jesus conectando-se com Deus. Como é que era esse diálogo, essa conexão. É inacessível para nós. Esse contato. Como é que era essa relação? Jesus, na doutrina espírita, não é um ser convencional. Jesus, na doutrina espírita, não é apenas aquele homem de Nazaré que deu aquele exemplo extraordinário. Porque, veja, você, por melhor que você seja, você está no corpo. E os espíritos dizem para nós que o corpo limita as nossas potencialidades de espírito. Eu, fora do corpo, tenho mais potencialidades, tenho mais sensibilidade, porque o corpo abafa. Há algumas faculdades minhas, algumas potencialidades minhas, talvez potencialidades que eu usei, que eu exercitei, que eu desenvolvi em outras encarnações, estão bloqueadas, abafadas, sufocadas agora, para que eu possa desenvolver outros valores, para que nessa limitação eu possa me concentrar naquilo que é essencial. Qual é essencial? As minhas imperfeições, as paixões que vêm no contato com a matéria, no contato com o corpo, vêm as paixões materiais para que eu possa me aperfeiçoar. Por isso, as grandes potencialidades do espírito que eu sou, fora do corpo, são relativamente bloqueadas, obliteradas, abafadas no corpo físico, na experiência material. Ora, se isso acontece comigo, acontece com você, imagine com o Espírito Jesus. Porque na doutrina espírita, Jesus não é apenas aquele homem de Nazaré, que deu aquele exemplo maravilhoso e extraordinário. E que exemplo para todos nós! Mas o Espírito Jesus é mais do que o encarnado Jesus. O encarnado Jesus foi aquele exemplo que a gente viu. Mas o Espírito Jesus é alguém que já percorreu o processo evolutivo de tal forma, que já se desenvolveu de tal forma, que Emmanuel vai dizer na obra Caminho da Luz, que as estrelas e os planetas onde ele reencarnou, os orbes por onde ele passou e evoluiu ao longo da encarnação, já não existem mais. Já foram consumidas pelas poeira cósmica, já foram transformadas em poeira das estrelas. Olha só. Nele, afirma ainda Emmanuel, na obra O Consolador, nele, os processos humanos cessaram. Os processos humanos cessaram. Já estão em outro patamar. É por essa razão que Jesus, para a doutrina espírita, é um espírito puro, é um espírito que já percorreu tudo que a gente vai percorrer. Então, tudo aquilo que a gente pode viver, Jesus já viveu. Já está, muito à frente. Então, ele sabe. Tudo que a gente vai poder passar ao longo das encarnações, Jesus já vivenciou isso ao longo de milênios. É um espírito que já percorreu. Mas mais do que isso, não é apenas um espírito puro, mas é um espírito puro que foi designado pelo Criador para ser o governador espiritual desse planeta, o que significa dizer que ele dirige o processo desse orbe, mas não apenas isso. Ele é o construtor, em nome do Pai, construtor do planeta Terra. Isso quem falou pela primeira vez foi Hahnemann, em uma mensagem para Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Mais tarde, Leon Denis também fala sobre esse assunto, e Emmanuel, especialmente Emmanuel, em A Caminho da Luz, por Chico Xavier, vai falar que no início do processo de formação da Terra, o Espírito que conhecemos hoje como Jesus, com a sua equipe, é que elaborou e construiu o planeta Terra como nós conhecemos hoje. É ele que esteve ali organizando não apenas a estrutura material do planeta, co-criador com Deus em plano maior, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, da mesma forma que nós somos co-criadores com Deus em plano menor, os espíritos crísticos são co-criadores com Deus em plano maior. Jesus vai organizar a vida material e a vida orgânica do planeta nos primórdios iniciais, a ponto de Emmanuel dizer que 2 vezes ele e a equipe dele esteve na Terra, presencialmente, em equipe. A primeira vez foi quando as primeiras formas de vida começavam a ser ensaiadas nos laboratórios da natureza e ele estava por detrás, organizando os primeiros aminoácidos e coacervados. 4,8 bilhões de anos atrás, ele já era esse espírito puro, crístico. E a segunda vez foi quando ele resolveu nascer.
a sua equipe também veio à Terra para preparar a estrutura física do planeta, a fim de que ele mergulhasse nos fluidos grosseiros da matéria para poder viver conosco e dar o seu exemplo. A atualidade de Jesus tem a ver com a sua abordagem. Por que Jesus é atual? Porque a sua abordagem nunca foi uma abordagem material. Nunca. Mesmo quando ele utilizou artifícios materiais, cura material do corpo, multiplicação dos pães e dos peixes, alimentação aos estômagos, assistência material, ressuscitar Lázaro, a filha de Naim, ou a filha de Jairo, dos mortos, né? Num fenômeno de catalepsia. Mesmo nessas ações materiais, que eram raras comparadas com os ensinos espirituais, ainda assim, sempre tinha uma base espiritual, uma base moral. A sua abordagem era para espírito. Se ele fosse um revolucionário social daquele tempo, a sua proposta não seria atual. Seria para aquele tempo. Seria limitada àquela cultura e àquela circunstância. Seria limitada àquele contexto cultural e político daquela época. Portanto, a sua abordagem estaria datada e hoje estaria ultrapassada. Se ele fosse um filósofo convencional, se ele fosse um pensador convencional que falasse lições para aquele tempo, a sua filosofia hoje estaria ultrapassada, estaria datada. Se ele fosse alguém preocupado apenas em mudar as pessoas, a sociedade daquele tempo, a sua mensagem estaria ultrapassada para agora. Mas sabe por que a sua mensagem é atual? Porque a sua abordagem não era para corpos que iam morrer, não era para pessoas que iam morrer, é para espíritos que iriam viver e cujas lições iriam mais tarde fermentar e purificar e reproduzir mais tarde em termos ainda mais atuais ao longo dos tempos. Porque se sua abordagem é para o espírito é sempre atual. Aliás, é cada vez mais atual. Se sua abordagem é para o espírito, aqueles espíritos que ouviram ele seriam mais tarde os agentes multiplicadores da sua mensagem, não para aquela geração, não para aquela época, mas ao longo de futuras reencarnações. Por fim, amigos, por que Jesus também é atual? Porque quando a gente examina a tradição religiosa de todos os povos, a gente vê que os grandes homens e mulheres, as grandes personagens que fundaram religião e que produziram sistemas espirituais, essas pessoas sempre tiveram enfoques específicos. Chakra, mediunidade, profecia, iluminação, transcendência, interiorização, meditação. É só você examinar. Sócrates, Platão, Buda, Krishna, todos eles tinham alguma lição a respeito da espiritualização do sujeito, da iluminação do sujeito. Mas faltava uma lição. Uma lição que era mais importante. A lição de que como eu lido com o meu próximo. Antes de Jesus não havia uma abordagem assim, de como eu lido com o meu próximo. Ou pelo menos uma abordagem que considerava o trato com o próximo essencial para a iluminação e espiritualização do sujeito. E o que Jesus demonstrou na sua missão é como eu lido com o meu próximo. Faltava isso em toda a cultura e tradição religiosa, toda a tradição espiritual, faltava isso. Faltava justamente esse ensinamento, essa abordagem, que não havia ainda. Que não havia sido explorada ainda por ninguém antes dele. E ele escolheu dar essa lição. Por que ele escolheu essa lição? Porque é a lição mais difícil. Porque a lição de como eu lido com o meu próximo não pode ser uma lição só teórica, só de ensinamento teórico. Tem que ser uma lição de exemplificar, de viver e mostrar na prática. Por isso que ele é guia, aquele que orienta, mas ele é também modelo. Porque guias a humanidade sempre teve, muitos guias, aqueles que orientavam, mas modelo, só Jesus. Só sua vida é modelada do começo ao fim. Só sua vida é um modelo perfeito de vida para todos nós. Jesus, portanto, tem esse convite para nos fazer como eu lido com o meu próximo. Ele quis dizer que o aperfeiçoamento espiritual completo, aquele aperfeiçoamento que foi preconizado pelos grandes sábios e espíritos notáveis que vieram antes dele, todos esses espíritos, aliás, que eram embaixadores dele, que eram funcionários dele, que vieram antes, só poderia ser completo esse processo de aperfeiçoamento com a forma como eu me relaciono com os outros.
se é importante a meditação, se é importante a interiorização, se é importante o silêncio interior, se é importante a elevação do pensamento pela prece, se é importante eu me desenvolver os potenciais da minha alma, tudo isso é importante, mas falta um aspecto sem o qual o aperfeiçoamento é incompleto e eu diria até pobre, que é como eu lido com o meu próximo. Isso é, a forma como eu me relaciono com as pessoas é essencial para a minha espiritualização. Emmanuel vai dizer, o próximo é a minha escada que me conduz a Deus. Os relacionamentos, os laços com o próximo são motores que me impulsionam para frente em termos de progresso espiritual. Para concluir, eu me lembro de Divaldo Franco, quando psicografou a obra Rumo às Estrelas, uma obra que é psicografada por inúmeros ícones da cultura espanhola, melhor dizendo, da cultura de língua hispânica, né? Não apenas da Espanha, mas da Argentina e de outros países. Grandes líderes e vultos que psicografaram por ele, inclusive em castelhano, que ele psicografou. E no final da obra, Joana de Ângeles aparece para eles, meu filho, eu não vou psicografar o prefácio. O prefácio vai ser escrito pela nossa querida amiga Amália Domingos Soler, a médium que psicografou, médium era cega inclusive, psicografou Memórias do Padre Germano, uma obra clássica. Divaldo saiu do corpo em desdobramento, Joana conduziu ele até a porta para receber na porta a Amália Domingos Soler. A Amália Domingos Soler chegou irradiando uma luz de tal forma que Divaldo disse, eu fiquei tão emocionado que me dobrei, me curvei perante ela e comecei a chorar. Ela olhou para mim e disse, meu filho, se levanta, tu me honras em demasia, levanta aqui, vem para cá. Pegou ele, levou-o até o local da psicografia e ali, utilizando-se do seu perispírito, ela começou a psicografar em castelhano, em língua hispânica, o prefácio da obra Rumo às Estrelas. Quando acabou o prefácio, Divaldo estava emocionado, Joana levou-o até a porta, se despediu dela, e Divaldo disse, meu Deus, como ela é iluminada, como ela é espiritualizada, como ela é transcendente, quer dizer que eu já tenho condição de receber a Amália Domingos Soler? E Joana disse, não tem não, meu filho, foi misericórdia de Deus. Se acostume a receber os espíritos sofredores como você, etc. O guia espiritual já tirou daquele encantamento, né? Aquela coisa, né? Porque o guia espiritual é assim, né? O guia espiritual é alguém que disciplina, que orienta, que estimula, mas que não fica bajulando o seu guiado. Afinal, é um orientador espiritual, né? É uma outra postura, né? Então, disse isso, e Divaldo, então, ficou... E disse, mas ela é muito espiritualizada. Vê a luz dela? E Joana disse, meu filho, realmente ela é muito iluminada. Mas tanto ela, como eu, como você, estamos ainda muito distantes de Jesus. Muito distantes de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa rota a conquistar. E essa lição eu deixo para finalizar a nossa mensagem de hoje. Um abraço aos queridos amigos da FES, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, da cidade aqui de Salvador, e até a próxima, se Deus quiser.